O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, que neste momento estão conosco, que possamos nos unirmos em uma das atitudes mais favoráveis que temos à nossa disposição para melhorarmos a nossa paz, a nossa harmonia, que é a oração. Respiremos fundo, pausadamente, aliviando o peso do dia a dia, do cotidiano, ou mesmo daquele sono intranquilo que tivemos, e com o coração cheio de alegria, que possamos elevar o nosso pensamento para o alto, propiciando que o nosso guia guardião nos secunde e chegue a Jesus, suas falanges, a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Muito obrigado a todos por tudo que fazem para que nós possamos vencer esta prova, esta vida, este processo num planeta de expiação e provas. Muito obrigado por cada sol que ilumina a nossa vida nos dias que se seguem. Muito obrigado pelo ar que respiramos a todo momento, a água que bebemos, a família que nos ofertaste. Muito obrigado pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pelos nossos amigos. Que possamos ter um programa que nos encha de alegria e que nos dê subsídio para que possamos fortalecer a nossa passada. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então para a nossa reflexão de hoje, irmão, do livro Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos lá. Vamos lá? Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Paulo que falou essa frase lapidar: o menor é abençoado pelo maior, em Hebreus 7:7. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a nível superior de superioridade, costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos.
O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O Espírito do mais alto, de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto aí? Muito interessante, Antônio. O enunciado de Paulo, ele já é de uma profundidade e eu diria até de uma complexidade. Mas o Emmanuel é brilhante quando ele nos clareia. A explicação dele é bastante fácil de ser compreendida. Quando Emmanuel pega o enunciado de Paulo e transforma, contextualiza no nosso dia a dia, dizendo que a nossa maioridade natural, ou seja, o nosso ganho de experiência, o nosso aumento de sabedoria, de intelectualidade, de conhecimento, acontece de forma natural, que ele sempre se faça o uso para o proveito de todos. Que a natureza nos mostra o exemplo que o homem deve seguir. Então, quando tu vai para a segunda parte dessa exposição do Emmanuel, tu acaba entrando naturalmente no convite do capítulo 17 do Evangelho, que fala sobre a pessoa de bem. Para fazer isso que o Emmanuel nos convida a que façamos com a nossa experiência ou com a experiência adquirida em razão da vivência, só se pode praticar sendo um homem ou uma mulher de bem. Então, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando o Evangelho nos explica as características da pessoa de bem, nós vamos encontrar ressonância com o nosso enunciado de Paulo e de Emmanuel. Polemizando um pouquinho contigo, tu disseste agora há pouco que é uma lição de fácil entendimento. E é de fácil também entendimento e fácil de fazer? Eu diria que o enunciado de Paulo é complexo. Porque nós já tivemos um enunciado parecido com Jesus, né? Quando ele disse que deveríamos nos comportar como as criancinhas que estavam ao redor dele e repreendeu os seus discípulos que queriam afastá-las, dizendo Sim. que todos deveríamos ter a candura, a inocência da criança para se aproximar daquilo que ele nos ensinava. E Paulo, quando fala que o menor é abençoado pelo maior, nos indica que todo aquele que atingiu um patamar de superioridade não utiliza de forma maldosa para prejudicar os seus pares. E o Emmanuel explica, mas é muito difícil de fazer. Nós estamos na luta, todos nós estamos nesta luta diariamente, cotidianamente, para buscar esse entendimento e fazer aquilo que está escrito, que nos chama a atenção todo dia, realmente todo dia. Quando a gente pega algum cargo, vamos falar agora na matéria. Tu já ocupaste cargo de relevância na sociedade. Eu também, mais ou menos, digamos assim.
Vamos falar assim, de forma genérica. Aquele que ocupou um cargo de relevância, ele não sobe muitas vezes para a cabeça dele esse cargo, e ele não usa muitas vezes esse cargo para pisar sobre aquele que está lá embaixo. Não estou falando do Jussi em si, estou falando de modo genérico. Pensemos nisso, cada um de nós pensa nisso. Ele não usa esse cargo assim para, bom, agora eu sou o cara, agora eu sou o tal. E ao invés de usar o cargo que ele tem para buscar gente, mais pessoas, usando a firmeza, sim, mas a bondade também, nesse cargo que ele está usando, porque é um cargo que foi doado. Alguém o emprestou. Tudo que nós temos é uma doação, é um empréstimo que Deus nos faz, para ver como vamos ocupar. Mas aí, mas eu já estou aposentado, eu já estou velho, eu estou não sei o quê, e o que eu faço? Eu não tenho mais nada para fazer? Tem sim, tu tem tanta coisa para fazer, todos nós temos tanta coisa para fazer, e sempre teremos. Aí a pessoa diz assim, mas tu faz só para os outros, para ti tu não fazes? Mas se eu fizer para os outros, eu estou fazendo para mim. Não é assim que funciona? Pelo menos as lições estão nos dizendo isso. Tem gente que diz assim, tu não faz nada para ti, eu não faço nada para mim, e as pessoas abusam de mim. Eu faço só para os outros e abusam de mim. Ninguém abusa de ninguém. Ninguém abusa de ninguém. Tergiversei agora aqui. Não, que fique bem claro para todos que estão nos assistindo, que não é o Antônio, não é o Jussi que vai dizer que existe um desequilíbrio nas ações humanas na terra de expiação e provas. A vida nos mostra que é assim, Antônio. A vida nos mostra. A vida nos mostra que o poder financeiro da humanidade é mal distribuído. E o Emmanuel fala aqui, né? A vida nos mostra que os poderosos oprimem os mais fracos. Não é eu e tu que estamos falando, isso está no contexto da vida, a gente nota isso, né? Então, mas é justamente esse o propósito este é o propósito da fala de Paulo, para que o menor abençoado pelo maior. Para que o menor seja abençoado pelo maior, o maior tem que se justificar perante a lei divina para que isso aconteça. Tem que ter uma vivência natural, no sentido de que as suas ações sejam valorizadas pelo menor. Então, não é pela posse de bens materiais, não é pelo poder que exerça, não é pela intelectualidade que possua, que nós temos o direito de, como seres humanos, de prejudicar o nosso irmão que não tem o que nós temos. Justamente o contrário que Emmanuel nos convoca, que a gente distribua abundantemente a nossa intelectualidade, conhecimento, o nosso conhecimento, o nosso poder econômico e o nosso poder político. E inclusive o poder magnético, que muitas vezes a gente não fala. Todo mundo tem um certo magnetismo, uns mais, outros menos. Todo mundo tem mediunidade. Nós falamos em espiritismo, mas isso é global. A mediunidade é orgânica, todos têm. Sabendo usar essa mediunidade e esse magnetismo, podemos fazer um bem muito acima do bem material, na coletividade que representamos. Então, às vezes, as pessoas se negam a uma palavra, se negam a uma palavra, e que mais? Um aceno, a um sorriso, a um abraço. Eu ia falar no passe, eu ia até falar no passe, da energia magnética que cada um de nós tem. Uma mãe, o poder de uma mãe. O filho chora à noite, e a mãe não sabe o que fazer. Já deu todos os remédios que tinha na hora, e ela não sabe mais o que fazer. Se ela chegar naquela criança, estender a mão na sua fronte
e pensar em Jesus. Pensar em Jesus, eu não digo ninguém mais, em Jesus. Jesus abençoou meu filho. Não imagine o magnetismo que esta mãe está projetando naquela criança. O poder que ela tem, e com certeza os espíritos luzeiros, aqueles que Jesus comanda, está mandando alguém ali para fazer aquela energia naquela criança. E o choro vai passar, a dor vai passar, em nome do Mestre. Então todo mundo tem esse poder, é só saber usar, é só saber e querer usar. Tem o querer. Quando a gente resolveu escolher esse capítulo 17, Sede Perfeito, nas características da pessoa de bem, para fazer o que o Emmanuel nos convida, nós vemos lá nas características da pessoa de bem, que a pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. A pessoa de bem é aquela que é movida pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica o seu interesse pessoal. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. Então, quando o Emmanuel cita a natureza e diz que a árvore cresce para a frutificação, que a fonte, falando da água, né, quando ela cresce, ela beneficia todos e o solo, né, e que se nós crescer em experiência ou em elevação, que nós lembremos de comungar isso com todos, ele está exortando para que tenhamos esse tipo de comportamento. E é o que a Terra, amigo Antônio, está precisando. A Terra está precisando de homens e mulheres com maior capacidade de amplitude no serviço do bem coletivo. O que nos trouxe a essa encruzilhada de dor e sofrimento no processo evolutivo até hoje, e não é preciso ser muito inteligente para saber que a Terra é um hospital-prisão. Né? Esse entendimento é importante. É um hospital-prisão, é o egoísmo que nós apresentamos no nosso proceder. É não querer repartir, é não querer dar, é não querer que os outros tenham aquilo que a gente tem. E essa é uma das grandes iluminações que a doutrina espírita traz, revivendo os ensinamentos de Jesus, para afirmar que esse tipo de comportamento é iluminativo. Como diz as religiões, ele salva. Então, se nós quiser a salvação e nós quiser uma receita, seja bom para com todos como tu gostaria que os outros fossem contigo, que tu estás a caminho da salvação. Isso aí. Interessante essa parte, né? O homem de bem pratica a justiça, o amor e a caridade. Veja bem essas três palavrinhas que parecem simples, mas que se forem analisadas uma a uma, nós veremos que a gente dificilmente pratica a justiça, dificilmente pratica o amor e dificilmente pratica a caridade. Então é preciso buscar isso. Onde é que eu vou buscar isso? Em casa. O primeiro lugar é o ninho doméstico, onde eu tenho que praticar isso, a justiça, o amor e a caridade. Não é com gritos, com berros, com nomes impublicáveis, não é com guerras que nós começaremos a praticar a lei do homem de bem. Justiça, amor e caridade. Vamos pensar nisso com carinho. Lá em casa tem que começar isso. Calma o teu coração. Acalma o teu coração. E é bem simples. Quero ser bem tratado, quero ser amado, quero ser querido, quero ser compreendido, quero ser tolerado. Pronto, o meu querer já ditou as regras do meu proceder, porque assim que eu quero para mim, terei que distribuir para os meus irmãos. É uma regra simples, é uma troca. O universo, ele é coletivo.
tudo que Deus criou, Ele criou em comunhão, em conjunto. O universo é formado por galáxias. Galáxias são formadas por pleiades, por sistemas. O corpo humano demonstra a coletividade da criação divina. Nós temos uma maravilhosa estrutura fisiológica a nos demonstrar o trabalho coletivo. Os órgãos todos trabalham com a finalidade de manter o ser vivo. Ninguém discute quem é o melhor ou quem é o maior. Todos são importantes, né? Todos são importantes. O coração é tido como o mais importante por nós conceitualmente. Sim. Mas não faz um exercício de vaidade dizendo: hoje, porque eu sou bom, vou parar de bater. Exatamente. Vai sucumbir junto. Ele vai junto. Todos vão. Para o cérebro, mais horas, menos hora para o coração. E assim vai. Então é assim a vida. Somos unidos de forma simples no projeto familiar que nos proporciona esse exercício, e a maioria de nós joga fora essa oportunidade, criando abismos, escurecendo o nosso lar, transformando em casa de passagem. Essa frase é tua. Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado. Agora é da prece também do Caritas, né? Prece de Caritas. E assim vai. Casas de passagem, vamos tornar as nossas casas lares de verdade. Vamos pensar nisso? Com dificuldade que nós temos, sim, vamos ter dificuldades. Mas cada um fazendo a sua parte. E diria de novo aqui, quando um não quer, dois não brigam. Sejamos multiplicadores da paz. Cada um de nós tem a responsabilidade de multiplicar esta paz que queremos. Todo mundo quer paz. Mas se eu não fizer a parte que me cabe e tentar multiplicar, não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu preciso fazer a parte que me cabe. Estamos no finalmente, José? Então vamos fazer as preces, né? A todas as famílias, a todas as pessoas, né? As pessoas colocam as suas águas de frente ao rádio, de frente às redes sociais aí, onde nós estamos transmitindo também no Facebook, YouTube, Instagram, da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier. A família da Roseli Cordeiro, né? Toda a família dela seja abençoada, tenha muita luz, tenha muita paz. Dona Anália Ferreira, Dona Bromilda Kinac, Dona Maria de Lourdes, a Dona Cecília, que ela receba muita energia de luz, muita. A Jandiva, a Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, a Andresa Rodrigues, Paulinho, a Fernanda Gonçalves, a Tânia Shirley Hirsch, a Joana de Lima Fernandes Oppe, a Ilone Maria da Rosa. Receba essa energia. O José continua a nominata ali. Também a Neuza, a Nica, a Ida, a Lorena, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Vincaman, Geraldo Ortiz, os nossos amigos e irmãos que estão aqui conosco neste momento, a Carla Berni, ao Benício Werner, o Eliseu Scherer, aos nossos amigos da Unificação Espírita do município, da região, a todos aqueles que se sentem cristãos, que seguem Jesus. Vai o nosso beijo no coração. Desejo de que fiquem muito bem. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço,
Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim